Fala galera, tudo bom com você, aluno do segundo ano? Vamos começar aqui o nosso módulo 3, que vai falar sobre refração luminosa, né? O famoso bate-vai, né? Já vimos para você o bate-fica, o bate-volta, que é o fenômeno da reflexão, estudamos espelhos planos, estudamos a parte dos espelhos esféricos, tá bom? Espelho côncavo, 5 naturezas de imagens, e o espelho convexo, que é apenas uma natureza, onde você vai ter que a imagem ela vai ser virtual, direita e menor que o objeto. Vamos falar agora essa parte introdutória, que é muito importante, esse fenômeno, que é o fenômeno da nossa refração, tá bom? Então vem comigo nessa aula, galera, que nós vamos conversar com você após a nossa vinheta, tranquilo? Bem, galera, chegamos aqui nessa página, segunda situação dos fenômenos ópticos, que é justamente para falar sobre a refração. Já deixei aqui o nosso livro aberto. Vamos dar como referência algo importante para a gente, que é justamente estudar a questão quando a luz ela atravessa esse meio e começa o raio incidente, ele começa a projetar-se no meio 2. Tá tranquilo? Vamos lá então. Então você pode observar aí logo no seu início do seu capítulo, do módulo 13, ele mostra para você esse lápis. Então esse lápis que ele mostra aí na nossa tela, ele mostra que o lápis parece como se ele estivesse se entortando. Então esse fenômeno que você observa é o fenômeno da nossa refração, tá? Então a refração significa que a luz ela vai se projetar, né? Ela está indo no raio incidente está no meio 1, e esse meio 1, o que vai acontecer? A luz ela vai começar a atravessar o meio 2. Geralmente isso coloca como referência a água e o ar, mas pode ser duas substâncias também com naturezas distintas, tá bom? Então aquele fenômeno também que você observa, né, quando você está na piscina, ele mostra aí no seu material, que quando você vê a piscina, você pensa que a piscina está rasa, mas na verdade o que acontece? Existe uma situação chamada de situação aparente, que ele vai levantar o objeto aparente, imagem aparente, ela vai fazer com que a nossa lajota, deixa eu colocar nessa tela aqui, a lajota ela suba, que vai te dar essa sensação óptica. Na verdade, não é o que está ocorrendo. Na verdade, o que está ocorrendo é nada mais nada menos que o quê, professor? É a situação que o posicionamento que você vê na água é o objeto mais acima, mas na verdade, seu posicionamento real é onde, professor? Mais embaixo. Tranquilo? Certo? Então vamos lá então. Bem, galera, então vamos colocar aqui mais ou menos uma situação que é interessante você entender. Quando você tem aqui um raio incidente, tá? Esse raio incidente, ele está incidindo sobre essa superfície, que eu vou chamar de superfície S daqui a pouco. Uma parte reflete. Só que outra parte, ela vai o quê, professor? Ela vai atravessar esse meio, que eu vou chamar esse meio aqui de meio 2, tá? Meio 1, meio 2. Cuidado com esse aí, ele vai aparecer lá na frente pra gente, mostrando que os meios são totalmente diferentes, tá? Aí o que vai acontecer? Então vou pegar aqui aquela reta normal e estudar o posicionamento desse raio aqui incidente. Então, em vez dele pensar, professor, ele vai passar direto, mas ele não passa direto, né? Então era para ele ter passado, mas o que acontece? Trazer para cá aqui, vai ficar melhor pra gente, tá? Então você vai ver uma projeção dessa luz, que ela vai ter essa curva. Essa curva se dá porque devido o fenômeno da nossa refração. Então, os meios são diferentes. Galera, uma coisa que é interessante você entender o seguinte aqui, tá? Nesse método da nossa refração. Onde você vai ter o RI, que esse RI já sabemos lá do fenômeno da nossa reflexão, ele é o raio incidente, é o raio que vai incidir aonde, professor? Nessa situação aqui na superfície. É o raio incidente. Agora, aqui seria o raio refletido, mas aqui, vamos dar como importância, vai ser o nosso raio refratado, que vai ser o nosso RR, que é o nosso raio refratado, tá? Então, esse raio aqui refratado é justamente esse raio que ele vai atravessar a superfície e começa a se propagar onde, professor? No meio 2. Onde esse meio 2 vamos tirar como referência o ar e a água. Tá? O ar e a água, porque as suas naturezas são diferentes, né? Em relação ao meio, né? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, dando continuar. Sai daqui da frente, ó. Pronto.
esse é o raio refratado, que é o nosso R, que é o raio que atravessa o meio do hoje, começa a se propagar, e vamos estudar essa situação aqui, vamos ver os ângulos que se formam, enfim, tá bom? Então você pode observar que também eu coloquei aqui um ângulo, né? Então eu já sei que o raio de incidência, que é a minha reta normal, lembrando que essa reta normal, ela vai apenas mostrar para você o posicionamento da superfície. Nesse caso, como a superfície ela está deitada, então a gente coloca aqui que esse ângulo aqui perpendicular em relação à superfície é a nossa reta normal. Deixa eu colocar com outra cor diferente, tá? Tá certo? Então aqui é a nossa reta normal. Forma um de 90 graus, como a gente mostra para você. Tá bom? Galera, seguinte. Assim como lá na reflexão, que existem as leis, existe também a nossa lei da refração, né? Lei da refração, professor. Exatamente. Onde o raio incidente. Primeira lei da refração, onde o raio incidente, o raio refratado e a reta normal, elas estão no mesmo plano. Então eles são o quê? Coplanares. Estão no mesmo plano. Tá? Mesmo plano. Então essa é a nossa primeira lei da nossa reflexão, né? Refração, no caso. É igualzinho a primeira lei da nossa reflexão. No caso, seria, a primeira lei da refração. A segunda lei da nossa refração é o seguinte, ó. O ângulo que você está vendo aqui, ó. Ele mostra aqui para você o ângulo de incidência em relação ao ângulo de refração. Então, galera, esse ângulo aqui que você vai ver vai depender justamente do ângulo para que você possa calcular. Nesse caso, o ângulo de incidência e o ângulo de refração, você calcula utilizando uma relação de seno. É seno, professor da trigonometria? Exatamente, ó. Deixa eu passar para cá, da câmera para cá, para voltar aqui para essa posição aqui, beleza? Então, o ângulo de incidência que nós veremos, que vai ser a segunda lei, você pode utilizar, né, para que você possa calcular, para a gente falar da segunda lei. Ela é retratada a partir dessa fórmula aqui, ó, chamada de fórmula de Snell-Descartes. Tranquilo? Vamos colocar aqui para você aqui na tela. Então já colocamos aqui para você aqui novamente apenas a questão dos ângulos. Então para que você possa calcular o ângulo de incidência e o ângulo de refração, depende exclusivamente dessa fórmula aqui, ó, que é justamente o chamado índice de refração. Tá? Chamado de índice de refração, nosso N, né? Em relação ao meio que ele se encontra. Eu já coloquei aqui para você a forma para ganhar tempo. O índice de refração. O índice de refração depende de C. Esse C significa que é a velocidade da luz. E o V, professor, quem é esse V? Esse V significa a velocidade da luz que ela atravessa aquele meio. Tá? Então, pela situação, esse meio 1, vamos a algumas situações que é importante. Repara que se o meio, ele for, vamos utilizar muito o termo refrigência, então quando a luz ela sai do menos refringente, vamos colocar assim em símbolos para ser melhor. Então, ou seja, menos refringente, não é refrigerante, é refrigência ou refringente, para o mais refrigente, que é a tendência dela de ela se aproximar da normal, tá? Então, ou seja, ela sai do mais refrigente para o menos refrigente, você vai ver que ela vai ter uma separação da reta normal como referência, tá certo? Então, como aqui o ar, a sua natureza é diferente em relação à água, então a gente pode dizer que a água é mais refrigente que o ar. Por isso que nesse caso, você tem essa curva, tá? Então esse índice de refração justamente é uma quantitativa situação para dizer o quanto essa luz ela vai ter dificuldade em sofrer esse desvio, tá? Esse desvio aí que nós chamamos de índice absoluto, tá bom? Então, o ar ele é menos refrigente e a água nesse caso ela é mais refrigente. Então, quando a luz sai do ar e entra na água, a tendência ela vai se aproximar da reta normal. Repara que esse ângulo de refração ela diminui, tá bom? Então aqui é o raio incidente
e aqui seria o raio refratado, tá bom? Devido a substâncias que têm comportamento totalmente diferente. Quando mais refringente é esse meio, mais a luz vai sofrer esse desvio, tá? Cuidado com a fórmula, o índice de refração, calcula-se pela velocidade da luz, e quando ela atravessa essa velocidade, ela vai sofrer, que nós chamamos de índice de refração, que é essa fórmula aí, tá bom? Reproduzir aqui mais ou menos agora o sentido contrário. Quando a água ela sai, perdão, quando a luz ela sai do mais refringente, olha só, vou colocar aqui reta normal, ou seja, quando ela sai do mais refringente e vai para o menos refringente, o que, é que vai acontecer, professor? Ela vai se afastando da reta normal, tá? Isso aqui é uma convenção que a gente adota, tá? Ela sai do menos do mais refringente, tá? E vai para o menos refringente. Menos refringente. Opa, a letra tá refringente agora, tá? Então, menos refringente. Qual é a tendência, professor? A reta normal, ela vai se... o ângulo de incidência ela vai se afastando o que, professor? Da reta normal, ó. Você pode observar aqui, né? Olha o tamanho desse ângulo aqui em relação ao ângulo quando a luz sai da água, né? Beleza? Então, o ângulo de refração em relação ao ângulo de incidência, tá? Então, ou seja, significa que do meio mais para o menos, a luz, ou seja, ela abre mais esse ângulo de incidência, ou seja, ela se afasta da reta normal. Ao contrário do menos para o mais, você tem uma aproximação da reta normal, ok? Agora, com essa situação, a gente já consegue enunciar para você a segunda lei da refração, que você pode observar como a gente está trabalhando a parte de ângulos, vai entrar uma lei chamada de a lei de Snell-Descartes, tá bom? Então, vem comigo aqui que eu vou mostrar para você como é que a gente calcula utilizando a segunda lei da refração, também chamada lei de Snell-Descartes, tá bom? Então, galera, já colocamos aqui para você, chamado a lei de Snell-Descartes, tá bom? Então, galera, olha só. Vamos lá, então. A lei de Snell-Descartes diz o seguinte, ó. Que você vai relacionar um meio em relação ao seno desse ângulo que eu vou chamar de ângulo de incidência, né? Que é o ângulo que faz com a reta normal. Vai ser igual em relação ao meio 2, relacionado ao seno do ângulo. Deixa eu fazer aqui embaixo. Vai ficar uma coisa muito mais... Vamos lá. Então, meio 1, colocar aqui embaixo, né? Pequeno. Meio 1, em relação ao seno de incidência em relação com a reta normal, igual meio 2 relacionado ao ângulo de incidência em relação ao ângulo de refração. Tá bom? Então, esses ângulos aqui que nós estamos colocando para você, eles variam muito, tá? Mas como você pode observar, no meio de incidência o ângulo ele aumenta, quando ele entra no meio 2 ele vai reduzindo porque devido ao ângulo que forma. Vocês podem fazer uma relação matemática aqui o seguinte, ó. Vou pegar o N2 e vou passar dividindo, ó. Então posso relacionar também dessa forma. Que o ângulo de incidência depende exclusivamente do ângulo que fará em relação ao ângulo de refração. Tá certo? Tranquilo? E possamos também relacionar a questão da velocidade, né? Lembrando lá, se você pegar a fórmula da velocidade, você tem o seguinte, né? Que a velocidade em relação ao meio 1, vamos pegar aqui, ó, o índice de refração nesse caso de C1 sobre, que é o caso da velocidade da luz, continua sendo a mesma, V1, e o meio 2 em relação a, que a velocidade da luz continua sendo a mesma, nem colocar aqui, né, ter colocado, V2, tá? A gente pode ir lá substituir lá em cima, a gente pode concluir o seguinte, tá? Deixa eu fazer aqui no canto, ó, vou apagar aqui. Então você tem aqui, ó, N1 sobre N2 em relação ao seno, ó, seno do ângulo de incidência em relação ao seno do ângulo de refração, tá? Ver se tá ok. Não, na verdade está ao contrário, é só ajeitar aqui a fórmula para a gente não se perder.
Tá? Incidência igual N2 em relação ao seno do ângulo de refração. Agora sim, ó. Vou pegar N2 agora sim. N2 sobre N1 sobre N2 vai ser dividido em relação ao seno de ângulo de refração sobre o ângulo de incidência. Como você sabe, o ângulo que está em cima é o menor, o ângulo que está embaixo é o maior, devido à questão dessa relação do seno. Agora sim, que mais? Como falamos para você, a gente pode relacionar as velocidades, né? Tá certo? Então, galera, a gente pode relacionar a questão das velocidades. É o seguinte, ó, vamos pegar aqui, como você tem aqui uma relação de igualdade, vou trazer o V2 e o V1 para cá, perto dos índices de refrações, de 1 meio 1 em relação ao meio 2. Para a gente discutir, ó, N1 sobre V2 vai ser igual a N2 sobre V1. Ou seja, significa o seguinte, aquele que tiver a menor refrigência, significa que você vai ter maior velocidade. Aquele que tiver, nesse caso, maior índice de refração, ele vai ter menor velocidade. Então, se você reparar ar e água, quando a água ela atravessa, aqui uma reta normal, aqui, só ajeitar aqui que ficou meio torto. Olha lá. Então, ela atravessa aqui, enfim. Significa que os índices de refrações você pode relacionar com a velocidade. Aquele que é menos refringente, no caso A, vai ter o que, professor? Maior velocidade. Aquele que tiver o meio, nesse caso seria o índice 1. Aquele que tiver o índice 2, o que vai acontecer, professor? Significa que ele vai ter menor velocidade, nesse caso, meio mais refringente. Vai ter menor velocidade. Então é isso que ele fala, a fórmula para você aqui da equação do velocidade, como você relaciona a velocidade de um meio quando a luz ela se propaga em outro meio, tá certo? Tranquilo, galera? Vou fazer um exemplo para a gente aplicar essa segunda lei de Snell-Descartes, tranquilo? Então, galera, olha só, vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender legal a segunda lei da refração, também chamada lei de Snell-Descartes. Vamos colocar aqui a fórmula N1 seno do ângulo de incidência igual ao meio 2 em relação ao seno do ângulo de refração, como nós colocamos para você. Se a luz ela vem do ar para a água, ou seja, é do menos refringente para o mais refringente. Se nesse caso, vou ter uma aproximação da reta normal. Se caso nós tivermos o seguinte, eu tenho a luz sai da água para o ar, então eu vou ter o afastamento, nesse caso, do raio refratado, né, em relação à reta normal. Então, muito isso, essa parte teórica é muito importante para o entendimento da situação do fenômeno da nossa refração, tá bom? Então, vamos lá então. Vamos desenhar aqui o que ele está pedindo, ó. Primeiramente, imagine aqui um raio de luz que se propaga originalmente do ar. Galera, primeira observação, o índice do ar sempre vai ser igual a 1, tá? Igual a 1, beleza? Incide sobre a água, formando o ângulo de 45 graus com a normal. Qual o ângulo entre a direção do raio refratado e a reta normal? Então vamos fazer aqui o esquema e para a gente resolver essa situação problema. Então, galera, já colocamos aqui para você a ideia, tá? Você tem aqui um raio incidente, certo? Em relação à direção da reta normal, forma um ângulo de 45 graus e atravessa o meio 2, como nós já comentamos para vocês, se é refratado e se aproxima da reta normal, porque a luz está vindo do menos refringente para o mais refringente, nesse caso que é a água. Beleza? Então vamos lá pegar a fórmula. Então, aí ele quer o índice de refração, né? O índice de refração, ele quer o ângulo, perdão, né? Ele quer o ângulo que nós vamos utilizar aqui como referência, tá bom? Então, olha só, faltou aqui, colocamos aqui o índice de refração da água. Se você pegar aqui o seu livro, existe uma tabela. Ele vai mostrar aqui pra gente, só um momento, tá? Então aqui, ó, peguei a informação aqui na tabela aqui do seu livro, né? Que está na página 34, ó. Então se você... Aqui, ó, tá aqui o índice de refração da água, né? Vamos utilizar que é 133, tá bom? Agora sim, vamos lá para nossa conta. Então, galera, vamos lá. O índice de refração do ar, já coloquei com a nossa tabela aqui, ó. Ele vale 1. Muito próximo de 1, tá? Beleza? Então vamos colocar aqui.
Opa, não é aqui, é aqui, ó. Então ele vale 1, beleza? Vezes o seno do ângulo. Seno do ângulo de 45 igual ao meio 2, que é 1. Deixa eu fazer aqui mais embaixo. Tá? Vamos colocar aqui 1 vezes seno do ângulo de 45 igual a 133. Não precisa você decorar aqui, isso vem no seu enunciado, o índice de refração de cada um, ou então ele vai ter que dar alguma informação para você calcular, tá? Então, seno do ângulo de refração, certo? Ele quer esse nosso camarada. Então, se você pegar aqui, isso aqui é 0,7, se eu não me engano, acho que isso mesmo. Então, 145 é 0,7. Então, 1 vezes 0,7 igual a 133 vezes o seno do ângulo de refração que eu quero. Então, isso aqui vai dar o próprio 0,7. Aí o nosso amiguinho está dividindo, multiplicando, vai passar dividindo, então fica dividido por 133. Opa! 133 igual ao seno do ângulo de refração. Beleza? Quando você fazer esse cálculo aí, ó, só um momento. Então, galera, olha só. Quando você faz esse cálculo aí, vai me dar seno do ângulo do seno de refração, né, da água é 0,53. Mas quanto vale isso em termos de ângulos? Foi o resultado da divisão aí de 0,7 e 133. Então, coloquei aqui para você aqui no site, para você ver o arco seno desse ângulo. Então, o arco seno desse ângulo, fazendo a transformação, você vai ter 0,53. Vamos calcular aqui quantos graus ele é, ó. Então, calculando, tá aqui a nossa resposta, ó. 32 graus foi o arco seno desse ângulo. Então, resposta do ângulo, que você vai ter um ângulo aqui de refração, é igual a 32 graus aproximadamente. Tá certo, galera? Então, essa foi a nossa aula introdutória para você, aluno aí do segundo ano, tranquilo? Então, assista essa aula com calma, reveja, leia o seu livro, veja as anotações que vão ser importantes para você, tá bom? Então, muito obrigado. Fica com Deus, galera, e até a próxima, que a gente vai dar dando continuidade, que falaremos na semana que vem para vocês sobre a parte da reflexão total, tá? E finalmente para chegarmos em lentes delgadas, né, que é o fenômeno de refração, tá bom? Então, muito obrigado, fica com Deus, galera, e até a próxima, galera. Tchau, tchau.